É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba, o senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? Faça lá, viva a enquete e tal e tudo mais. Muito bem. Mauro, vamos lá, Flamengo. O que faltou para o Flamengo hoje, na sua opinião? Ontem, na sua opinião, empatou com o Vasco em 1-1. Ou também, não vamos se preocupar com isso, porque na verdade é quinta-feira. Olha, primeiro eu acho que existe um grande alvoroço, né, com certos resultados, como se fosse um absurdo, né? No final do jogo, o Ryan, que fez o gol do Vasco, foi entrevistado e falou: nunca corri tanto na minha vida. Como é que foi Corinthians e Palmeiras recentemente? O Corinthians lá desfalcado, mal das pernas, e o Palmeiras. Foi um empate. O clássico tem essa característica. Alguém pode assegurar que um dos jogos atrasados do Palmeiras é com o Juventude, o outro é o Santos. Isso. Em Santos. Alguém pode afirmar que o Palmeiras vai ganhar do Santos? Não. O Juventude dá até para você, né? Não vou falar apostar, né? Mas dá para prever. Quanto o Santos, talvez não. É um clássico, joga em casa, se mobiliza, tem bons jogadores, pode arrancar um empate. Então, assim, os times ganham e perdem pontos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande de toda semana ficar apontando, da imprensa em geral, e torcida também. Quem vai ganhar? Quem essas enquetes chatíssimas suas, inclusive, o Trajano. Porque essa coisa, quem está jogando melhor? Depende muito. Quem é capaz de jogar mais futebol desses times todos? Quem demonstrou? Você olha a semana, você olha o ano, a temporada, né? Então fica muito recorte do momento. Eu não gosto muito desse tipo de análise, mas é a minha opção. O Flamengo não se complicou ontem, o Flamengo se complicou quinta-feira no primeiro tempo. A gente falou sobre isso aqui na sexta, né? Quando deixa de fazer um placar elástico, o jogo... Não é que o Flamengo tinha alguma chance. O Flamengo teve tudo para meter 3, 4 no primeiro tempo num adversário que estava grogue, que tomou um gol com 15 segundos, um gol com 8 minutos, e que só vai se regenerar, se reorganizar no decorrer do jogo, quando percebe no intervalo, olha, está só 2-0. E aí o Eduardo Domingos reorganiza o time, o Estudiantes consegue equilibrar melhor a partida, e aí o jogo já tem uma outra cara. Depois vem a arbitragem bizarra, né, absurda, negócio surreal, né, no decorrer do jogo. Mas antes da arbitragem, embora ele tenha dado os cartões amarelos esquisitíssimos para os jogadores do Flamengo no primeiro tempo e deixado passar porrada cantando em cima do Arrascaeta, por exemplo, sem advertência, o grave aconteceu no segundo tempo, né, na parte final do jogo. Então o Flamengo se complica ali, naquele jogo. O jogo de ontem me lembrou muito o 4-4. Lembra do ganhei de 4-4, do tempo do Luxemburgo no Vasco? O Flamengo estava pensando no quê? Na final da Libertadores. Aí vem a frase do Bruno Henrique: estamos no outro patamar. Então, mais forte, que está evidentemente voltado para outro jogo. A escalação é, obviamente, contaminada pelo jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz fala depois do jogo: fulano não tinha condição. Acredito que não tivesse as condições ideais, mas se fosse o jogo decisivo e não tivesse quinta-feira, o jogo fosse no domingo, ia jogar. Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba, o senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? O centroavante não está ali para isso. E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, custou 2 pontos ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Foi perguntado a respeito. Eu sinceramente não acho que foi por causa da soberba, não. O Pedro dar de letra. Ele perdeu o gol porque ele deu mole. Eu acho que você dar um passe de letra é um recurso, cara. E eu acho que o único que sabe usar esse recurso é o Pedro. O Pedro sempre jogou bola desse jeito. O Pedro sempre conseguiu ter muitas das vezes efetividade nesse quesito. Então eu acho que esse lance de soberba, eu acho que seria soberba se fosse, por exemplo, o Alan tentando fazer isso, que não é característica do Alan, por exemplo. Ou Bruno Henrique, talvez, não sei, Bruno Henrique não tem esse costume total de ficar dando de passe de letra. O Arrascaeta já tem esse costume, então eu acho que é recurso, eu não acho que é soberba. Mas eu acho que o Flamengo tá vacilando. O Pedro, mais uma vez, perdeu um gol ridículo contra o Vasco. E assim, eu sou o que mais defendo o Pedro, mas esse tipo de gol não pode perder, cara. Principalmente em jogo importante desse, o Flamengo precisando fazer ponto. A pergunta tem que ser feita, obviamente.
eu entendo que ele não vai falar, mas lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiros, se é que já não chamou, e perguntar o que é isso, né? Porque não adianta ele fazer uma grande defesa, como fez antes na bola do Puma, da cabeçada, que a bola bate na trave e volta para o Flamengo afasta o perigo, e depois tomar um gol desse. Goleiro, ainda mais de time grande, não adianta, cara, não existe essa negociação. Ah, falhou aqui, mas defendeu. Não, você tem que defender, defender e defender. Não adianta, se você falha, você não pode ser goleiro de time grande. E o Rossi desperta, às vezes, a irritação de parte da torcida por conta dessas falhas, embora ele seja um goleiro de boas atuações, joga bem com os pés e tal, e ontem comprometeu demais. Foi muito parecido com o gol do Ceará. Mas eu entendo que, assim, é normal isso no campeonato, vai acontecer. O Clássico tem uma diferença, poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza. A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando, olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando, já tem fake news, já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? Mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar. Eles que foram tão beneficiados pelo ar de quinta-feira. Estão tentando inverter a mão. E para criar uma atmosfera hostil, uma palavra que você gosta, na quinta-feira. Tudo por conta da pataquada que foi o primeiro tempo, que era para ser 3 ou 4. Você não tem oportunidades assim no mata-mata de Libertadores sempre, isso é raro. E quando ela se oferece, você tem que aproveitar. Então o Flamengo peca pela sua soberba. Para mim, houve soberba no primeiro tempo. Claro que o técnico não vai falar, o jogador não vai dar o braço a torcer, o dirigente vai ficar em silêncio, só fala com a Flá TV, né? Mas, Flamengo TV agora. Mas o fato é que o Flamengo se complicou na quinta-feira. E tudo que aconteceu ontem está muito ligado à quinta que passou e à que virá. Acho que isso resume. Em suma, um resultado ruim, bom para o Vasco, que pontuou, e tirando o Sport que está longe, os demais ali que tentam alcançá-lo perderam seus jogos, então o Vasco ganhou, né? O Santos, eu digo os outros, das outras de rebaixamento, que são os que assustam mesmo, né? Vitória, Juventude, próprio Fortaleza, tentando reagir com o novo técnico, enfim. E o Vasco fez um pontinho, então abriu vantagem para essa turma que está lá no Z4, num clássico em que ele correu o risco de perder no segundo tempo. Acho que para o Vasco não foi nada mal o empate 1-1, são 4 pontos perdidos para o Flamengo contra o Vasco no campeonato. 2 empates. Com a mesma sensação de frustração do primeiro turno, o torcedor teve ontem, o torcedor do Flamengo, claro. Juca, que Cara, quando o Mauro César falou sobre o Rossi, eu tinha até esquecido. O Rossi, cara, ele vacilou muito feio de novo em relação ao gol tomado. É impressionante como o Rossi sai mal do gol. Cara, eu gosto do Rossi, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um ótimo goleiro. Eu acho que no Flamengo ele foi o melhor goleiro que sabe dominar as bolas com os pés. Ele parece um jogador de linha, ele tem qualidade enorme nisso. Só que como nem todo mundo é perfeito, o Rossi não é bom em saída de gol. Bola de escanteio, bola aérea, ele sempre sai errado. E parece que é uma mania, não é um erro qualquer, só um erro de jogo, é uma mania. Ele toda hora sai errado. E isso custa, querendo ou não, às vezes o resultado do Flamengo, né? Agora esse lance de soberba, eu não acho que é soberba, eu acho que é falta de efetividade. O Flamengo, eu acho que teve uma época assim, o Flamengo tava meio soberbo, mas eu acho que hoje é falta de efetividade. O Flamengo, ele tá perdendo muitas chances reais que não podem perder. O Flamengo, um time ele só pode perder gols quando ele, assim, nunca pode, né, mas ele só pode perder esses gols quando tiver um placar de 3-0, sabe? 4-0, ele pode realmente perder um pouco de atenção, porque é um jogo que já tá com resultado ganho, né? 3-0 ali, tranquilo. Se a gente errar, tanto faz, ou pode inventar uma coisa ali, outra aqui, né? Aí é o lance da firula que o Mauro César falou, mas eu acho que é mais falta de efetividade, é mais sobre isso. Mas é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like e também compartilhe para que mais pessoas possam ver esse tipo de conteúdo, beleza? Valeu e tamo junto.